Agora são 7h20. Vamos falar sobre o coronavírus e a geopolítica mundial. Vamos conversar com o Vladimir Milton Pomar, ele que é analista de relações internacionais. Olá, Vladimir, bom dia. Bom dia. Já está com a máscara? Com a máscara, não, ainda não. Aqui a gente não está em pânico, Agora está não. É todo mundo motivo, usando máscara. é motivo para pânico já, Vladimir? Não, né? Aqui no Não, de Brasil? forma alguma. Então, vamos lá, Vladimir. Inclusive, vamos começar por aí, né? A China está acusando aí o governo norte-americano de espalhar o pânico e, enfim, em relação a essa reação ao coronavírus. Como é que você tem acompanhado todo esse processo, hein, Vladimir? Olha, se você lembrar os últimos meses, em que os Estados Unidos estão com um enfrentamento muito forte com a China, pela questão comercial, pela questão militar e tudo mais, é muita coincidência o surgimento agora desse coronavírus, né? É uma situação, assim, que favorece muito nessa guerra comercial contra a China. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte: bom, a China é um país com muito melhores condições do que a Índia, sob todos os aspectos. E na Índia não surge esse tipo de coronavírus, surge na China. Mas a Índia não tem um contencioso com os Estados Unidos como a China tem, né? Agora, Vladimir, você acha que tem alguma coisa aí mal explicada aí por trás, é isso? Não é só por trás, é por todos os lados. Veja, desde que surgiu a possibilidade de você produzir doenças em laboratório, isso entrou no arsenal de países como os Estados Unidos, que são países que têm um histórico de invasão de outros países e tudo mais. Eu estava lembrando agora do Iraque, que a gripe que os Estados Unidos levou para o Iraque foram 100 mil mortos, né? Com aqueles mísseis Scud e tal, que eles atacaram lá o Iraque. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não pode esquecer que existe uma guerra comercial, econômica, ideológica, política, de todos os aspectos, dos Estados Unidos contra a China. Então, eles usarem um recurso desses, eu não acho realmente que seja algo impossível. Talvez as pessoas não saibam, mas a China teve durante muitos anos um laboratório de produção de armas bacteriológicas do Japão, que produziram doenças, que produziram armas químicas, né, de 1937 a 1945, na cidade de Harbin. Se chama Unidade 731 do Imperial Exército Japonês. Quem quiser pesquisar no Google, é só pesquisar que você vai ver a quantidade de doenças que eles produziram e jogaram sobre municípios, cidades chinesas. Naquela época, vocês dizem, não, mas aquilo era durante a guerra. Sim, mas quem disse que a guerra acabou, né? Uhum. Quer dizer, é possível aí sabotagem, é isso, Vladimir? Sim, é possível e é fácil, né? Hoje você pega um lugar com muita gente, com aglomeração muito grande, você deixa ali uma cepa de vírus no ar e pronto, aquilo ali propaga numa velocidade muito grande. É bom lembrar que o coronavírus, ele propaga muito fácil, mas a letalidade dele é baixa. Eu acho que é importante registrar aqui na rádio que nós temos no mundo uma doença que continua matando cerca de 50 mil pessoas por ano, que é a meningite. E a meningite tem um cinturão de meningite na África que atinge cerca de 15 países, que a cada 8, 10, 12 anos volta uma paulada, uma epidemia e mata lá uma quantidade absurda de gente. A meningite tem uma letalidade que chega a 70%. Esse vírus aí, o coronavírus, ele está em 2%. Quer dizer, essa diferença, por quê? Porque é na África, né? Quem é que dá bola? É lá em país pobre. Agora, a China está incomodando muito, né? A China já é a segunda maior potência econômica do mundo, já está encostada ali nos Estados Unidos, quase ultrapassando. Então, eu não duvido nada que haja esse tipo de sabotagem virótica.
Entendi, Vladimir, e os impactos, né, de toda essa crise, né, nessa questão do coronavírus aqui para o Brasil, a gente já vê aí ações, né, de empresas exportadoras já tendo queda e temos informações aqui realmente que são 54,4 bilhões já que 5 empresas perderam como valor de mercado, né? Segundo aqui até o jornal o Globo que está dando, do Rio de Janeiro. Como é que você também analisa essa questão das exportações do Brasil para a China? Vão ser atingidas, na sua opinião? Olha, eu acho que é muito cedo para fazer qualquer afirmação. Tem muita especulação, tem muita gente ganhando dinheiro com esse tipo de jogada. Os chineses estão agindo de uma maneira muito rápida, aliás, rapidíssima. Quer dizer, eles estão construindo hospitais em alguns dias. É um negócio inacreditável a velocidade com que eles conseguem construir um hospital. Eles tomaram um conjunto de medidas de vigilância sanitária extremamente rigorosas. Eles têm já um know-how muito grande de agir nesse tipo de situações. Sempre que a gente viaja para a China, sempre tem muito controle dessa questão de saúde. Então, assim, eu acho que é muito cedo para dizer, olha, vai ser isso, vai ter um prejuízo. Imagina um prejuízo de 50 bilhões de dólares. Não é assim. Quer dizer, a empresa pode ter segurado agora o envio de determinada mercadoria, mas não vai jogar lá fora, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, um pouquinho mais de serenidade, porque tudo que pode ser feito está sendo feito, não só na China, como em outros países. Aqui no Brasil, inclusive, que nós temos um sistema de saúde que é o SUS, que é um sistema de saúde muito bom. São poucos países no mundo que têm um sistema como o SUS. Nem a China não tem um sistema como o SUS. Então a gente tem que agora aguardar, porque assim, eu estava me lembrando, muita gente nem sabe talvez que tenha ocorrido na história do mundo. Em 1918 houve uma gripe que ficou conhecida como gripe espanhola, mas que atingiu principalmente os Estados Unidos e depois atingiu outros países, também o Brasil, que matou, na época, entre 50 a 100 milhões de pessoas. E era uma influenza, era um vírus, um HN1, que nem esses outros que estão circulando, e depois isso entrou na normalidade. Mas naquela época não tinha o grau de controle que tem hoje, não tinha os recursos que tem hoje. Para você ter uma ideia, o carnaval agora desse ano vai ser o primeiro, quer dizer, desculpa, vai ser 100 anos depois. O carnaval de 1920 no Brasil foi o primeiro após essa gripe que devastou, matou 35 mil pessoas na época no Brasil, o que era muita gente para a população da época. E todas essas gripes, essas doenças viróticas, elas chegam a um momento de normalidade em que o ser humano desenvolve a imunidade e convive com isso. Então esse pânico todo que a mídia está ajudando a propagar de uma maneira muito rápida, isso não ajuda a encontrar solução nenhuma, nem aqui no Brasil, nem na China, nem até nos Estados Unidos, né? Agora, eu não consigo deixar de pensar a coincidência do Trump estar perdendo a batalha com a China e aí surgir esse problema, né? Entendi. Agora, se falando também da mídia, agora está tendo bastante fake news, né? Inclusive, eu recebi duas informações, né? Duas informações realmente esquisitas, né? Em relação aos chineses. Eu não sei se você recebeu também no teu WhatsApp, como é que você está vendo essas fake news? E também falando da cultura chinesa, né? Que tem um outro tipo de alimentação. Como é que você está vendo também essa proliferação, né, de fake news e também tentando discriminar os chineses? Pois a palavra é essa, discriminar. Existe um preconceito muito grande contra os chineses no mundo. Aqui no Brasil sempre foi muito forte, a maior dificuldade, eu trabalho ligado assim, acompanhando questão de China e tal, desde 84, e aí sempre o preconceito foi muito forte, muito forte. Por quê? Porque quem veio para o Brasil há 200 anos atrás foram chineses pobres, foram chineses que foram trabalhar ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, na região de Arroz,
foram chineses que foram trabalhar no comércio com pastelaria, lavanderia, coisa muito simples, coisa muito... E eles tinham muita dificuldade de falar a língua, então as pessoas discriminavam por causa disso, pelas diferenças culturais. E esse preconceito contra a China agora está exacerbado. Ontem minha mulher assistiu assim, uma coisa que chocou, né? Que na televisão mostrava uma mulher agredindo uma outra pessoa só porque ela tinha olhos puxados e xingando: o que você está vindo trazer essas doenças para cá, sua chinesa porca, não sei o quê. Quer dizer, olha que loucura a exacerbação que isso pode causar. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas sendo agredidas porque elas têm traços de asiáticos, orientais. Isso que estão fazendo é um crime, porque o preconceito nesses casos gera situações de agressão, gera situações de todo tipo, que a gente tem que estar atento ao seguinte, quer dizer, essa questão de doença, eu me lembro da época da lepra, né? A lepra havia um preconceito gigantesco em relação à lepra, e a lepra é uma doença prima ali da tuberculose, quer dizer, as pessoas que têm tuberculose também sofrem preconceito. Então, o preconceito em relação a uma doença é uma coisa muito ruim, muito desumana, né? Porque ninguém está livre de ser atingido por uma doença. Ninguém está livre de ser atingido por um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim. Eu conheci há pouco tempo atrás um motorista de carro que o filho dele, estudante universitário, chegou em casa se sentindo mal, não sei o quê, passando mal, aí levaram para o hospital, algumas horas depois ele estava morto. O que foi? Meningite. A meningite mata crianças e adolescentes, adultos jovens, assim, em horas. Uma coisa doida. E aí a gente fica discutindo por causa de um vírus, de uma gripe, não sei o quê, quer dizer, o preconceito em relação ao diferente sempre vai ser uma coisa forte. Agora, em relação a um povo tão grande como os chineses, que tem uma história tão longa, é uma coisa assim, muito pesada, como já houve em relação aos japoneses também, na época da guerra e tal. Eu acho que a maior vírus que nós temos no mundo, que vai acabar o mundo, é o vírus do militarismo, né? É o vírus das guerras. Que se você pegar as guerras que foram realizadas no século passado e nesse século agora, a quantidade de gente que morreu por causa disso é um negócio de doido. E as pessoas acham isso normal. As guerras são normais. Agora, uma gripe, um vírus, uma coisa que a gente não controla, aí vira toda essa loucura e a mídia vai ajudar a criar situações complicadas em relação a isso, né? Porque aí junta com preconceito em relação ao povo chinês. Isso é muito grave. Perfeito. E com essa gravidade, né, dessa situação, né, que a gente está vivendo, dessas fake news, dessas críticas, né, aos chineses em relação aos seus hábitos, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Vladimir, a gente agradece muito aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com Vladimir Milton Pomar, ele que é analista de relações internacionais.